Mas vocês viram aí esse lance, né, do salário atrasado, né? Roger disse que os jogadores, enfim, parece que tá rolando aí um pouco um atrito, aí já não bastasse o futebol que não existe, né? E o erro de planejamento, aliás, o amador planejamento, e ainda tem essa questão extracampo. Vamos lá dar uma olhada aqui que o nosso presidente falou, depois teve a resposta dos jogadores, né? Houve uma resposta aí, bora dar uma olhada lá. Roger Aguilera, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Rapaz, as coisas não estão bem como eu esperava, né? Infelizmente, Pô, as coisas não estão bem como eu esperava. Como vai estar bem que tu esperava se houve um planejamento por parte da diretoria, né, que tinha como consequência isso? Então, obviamente, não vai estar bem, né? na Série B a gente oscilou muito e, assim, muito tempo sem vencer. A situação agora está bastante complicada. Matematicamente, tem 11 jogos, a gente ainda tem adversários diretos, mas a gente precisa urgentemente. Eu acho que o jogo de amanhã, assim, é um jogo que a gente não tem nem o que negociar. Já vem algum tempo que a gente não precisa negociar com empate e com vitória. A gente não vem ganhando, então a gente precisa ganhar e a cada rodada aí ainda ter essa esperança de continuar na Série B. É um momento difícil mesmo que o clube está enfrentando, mas assim, a gente vai até o final e brigar enquanto tiver a esperança de continuar na Série B. Bom, eu quero te fazer uma pergunta, Roger. Nós estamos, inclusive, já passamos para o espaço do Clube do Remo, e à tarde, se der, inclusive, a gente quer manter contato de novo com você, para que o torcedor saiba por formas oficiais. Eu sempre fui um repórter que eu vou e tento buscar esse negócio de fake news, eu acho, não, pode ser. Como é que está o Paysandu financeiramente? Há esse atraso no salário dos jogadores, há atraso de funcionários, há atraso de direito de imagens. Abre o espaço para que o torcedor, a transparência venha à tona. Porque ele está Os se funcionários referindo estão aqui, ó, em deixa eu dia mostrar para no vocês. clube. Desculpa, ele está se referindo à declaração do Matheus Nogueira logo depois do jogo contra o Goiás, que ele disse que tinha problema extracampos, mas que eles estavam fechados para tirar o Paysandu dessa. Já foram pagos. Agora, nesse momento, nós estamos há 20 dias com salário de imagem. Isso aí, o ano todo, a gente praticamente estava em dia, não atrasou. Agora que atrasou 20 dias, e a gente deve até quarta-feira quitar isso aí. Então, eu não vejo justificativa para o momento do clube. Vendo que, tipo assim, o ano todo em dia e a gente tendo dificuldade. Então, até atrelar a fala do Matheus Nogueira, dizendo que é problema extracampo, eu acredito que não seja esse o motivo que ele esteja falando, porque o ano todo teve em dia e as atuações e desempenho abaixo. Então, não acredito que seja isso aí, 20 dias de atraso que geraram esse problema que está o ano todo. Então, só para pontuar, e como não teve um posicionamento oficial do clube, que eu estava na viagem, cheguei ontem, hoje eu iria me posicionar e agora que tu tá dando minha oportunidade no teu programa, eu tô colocando aqui pro torcedor. Valeu, Roger, um grande abraço. Você quer fazer uma pergunta? Perguntar para o Roger essa volta para O Curuzu. Michel está dizendo, e essa volta para Curuzu, Roger, uma opção do grupo, do Márcio, da diretoria? Na verdade, com o Claudinei ainda no comando, eles pediram para jogar no Mangueirão, porque o campo era mais rápido, o time tinha uma transição mais rápida. É sempre a desculpa do campo, né? Quando não tá dando certo no Mangueirão, leva para Curuzu, agora não deu certo na Curuzu, leva para o Mangueirão, não deu certo de novo, traz para Curuzu. Com o G6, enfim, foi atendido o pedido, mas jogamos no Mangueirão e perdemos um jogo, empatamos outro, e o Márcio chegou e pediu para voltar para Curuzu, que é a nossa casa. Eu concordei e voltamos para Curuzu, até porque a despesa no Mangueirão é maior e na Curuzu é a nossa casa, não tem que ter medo de jogar lá. A pressão vai ser maior, vai ser mesmo, tem que sentir, tem que sentir a dor, não pode estar do jeito que tá, e tá todo mundo achando que tá conformado, pegando porrada, perdendo, estando em último lugar na Série B, que é uma vergonha, isso aí. Eu nunca imaginei estar passando por isso e a gente tem que sentir a porra da dor também. Então, tem que jogar na Curuzu. Ninguém vai fugir não da torcida, tem que jogar na Curuzu. Presidente. Aí, ó.
Foi quem falou, ninguém vai, tem que sentir a porra da dor também, né? Aí houve a resposta do Maurício Antônio, que deu a coletiva depois, que foi perguntado a respeito e deu a resposta, né? Nos últimos tempos. O presidente já falou aí, né, que tá com um pouco de atraso. Eu mesmo até me confundo com esses dias aí, com essas coisas. Então, os jogadores têm que botar na cabeça que a gente não tá nessa situação por causa do salário do dinheiro, né? Que a gente já vem no Z4 desde o começo do campeonato, então não é por causa do dinheiro que estamos aqui, nesse momento. É uma situação. Cara, é exatamente isso, né? Se agora tá atrasado, claro e evidente que todo mundo tem direito a reclamar de salário atrasado. Óbvio, independente do momento, se é no Z4, se é no G4, se é no meio de tabela. Mas nesse caso, se existe um mês de atraso, 20 dias, 2 meses, seja o que for, a gente já está na zona de rebaixamento das 27 rodadas. A gente está a 23 rodadas na zona de rebaixamento e vai para a zona de rebaixamento por pelo menos mais 2 rodadas, já que a diferença do porteiro do Z4 são 8 pontos. Então, a gente de 30 rodadas vai estar a 25, 26 rodadas na zona de rebaixamento no mínimo, né? O campeonato começou lá em abril. Então não dá para dizer que o problema é salário, embora, claro, isso agora, de uma certa forma, possa sim atrapalhar. O que já estava muito ruim pode ficar muito ruim, né? Mas o problema não é o salário, porque antes os salários não estavam atrasados, né? Então creio que aí, como o Maurício mesmo bem falou, né? O problema não é o salário, muito embora isso seja uma questão muito ruim para o jogador, né? Pô, depende disso, né? Imagina, né? Aí muita gente vai dizer, mas também estão devendo para a torcida porque o desempenho está ruim. Sim, mas o teu salário mínimo ele tem que ser garantido, né? Independente do teu desempenho, não foi contratado por produtividade, então, né? Então, quem sabe numa próxima não pensar nisso aí. Salário base é X e vai ganhar X por vitória, né? Mas pelo menos o salário base, obviamente que é legítimo o jogador reclamar. Chata e complicada, né? Porque todo mundo tem boleto para pagar em casa. Mas o que eu vejo nos treinos é dedicação de todo mundo, inclusive de quem nem é convocado, sabe? Não vejo o corpo mole, não vejo distração por causa do salário. Com certeza, principalmente em casa, você tem que ter uma calma e uma tranquilidade, conversar com os familiares, que muitas famílias dependem dos jogadores. Cara, imagina, né? Isso aí deve ser uma merda, né? Porque, porra, a patroa lá, né? E jogador é estilo militar, né? Nesse caso, o jogador aí é estilo militar, porque você tá sempre transferindo, mudando de estado, aí troca de escola, tem que pagar a escola. E essa é a realidade dos jogadores e quase sempre as esposas, né, as companheiras, quase sempre vão ter essa dependência, entre aspas, dos maridos, né? Vão ser dona de casa ou de uma certa forma tentam fazer outra coisa remotamente, mas a realidade que pela natureza da profissão, quase sempre os familiares dependem diretamente dessa renda, né? Cara, imagina, o time já não tá tendo um desempenho legal. Aí o cara tá cheio de boleto para pagar, o salário tá atrasado. Aí em casa, a patroa, com razão, tem que dizer, porra, além disso tudo, ainda tá o salário atrasado, né? Então, é que eu falei para vocês. Claro que isso não justifica, porque o desempenho tá ruim, então bem feito de salário atrasado. Não justifica. Imagina no teu trabalho, se teu patrão achar que tu não tá entregando bem e diminuir o teu salário. Acha que tá ruim, demite. Mas não pagar salário, isso é uma sacanagem, né? Mas enfim, como a gente viu aí, o problema maior, embora isso agora passe a ser um outro problema, já não bastasse os problemas, não é necessariamente o salário atrasado dos jogadores, porque essa situação já vinha se arrastando há muito tempo, né? Enfim, o próprio Roger disse que ia ser saudado, esse jogo é na terça e vai pagar só na quarta, pô. Pega um empréstimo com alguém, paga antes do jogo para ver se pelo menos os caras entram um pouquinho mais motivados. Vai pagar na quarta aí, né? O cara já entra assim, porra e tal, né? Mas enfim, é aquilo que a gente falou. Como não tem transparência, e isso vale para qualquer gestão, a gente não tem nem como julgar. Porque não tem essa transparência. A gente já falou isso aqui em outro vídeo. Pede Pix para a torcida ajudar em Transferban, ajudar em CT.
mas a gente não tem nem o balanço do clube, né? A Estatuto do Torcedor diz que tem que ser publicado o balanço até em abril do ano subsequente. A gente já está em setembro e o balanço do Paysandu de 2024 não foi publicado. Então, se não há transparência, não tem nem como a gente se compadecer, dizer, o clube está tentando ajustar as contas, tem muita dívida. Não há transparência, não há um balanço, a diretoria não vem a público explicar a real situação financeira. Então vai sempre continuar sendo cobrada como se tudo estivesse normal, como se o patrocínio que estivesse entrando fosse suficiente para pagar dívidas e dívidas correntes também, né? Pagamentos contemporâneos. Enquanto não esclarecer, não vier a público, vai ser cobrado porque não há transparência e a cobrança é merecida porque não há essa transparência. Eu acho que era a tua opinião aí. Acha que esse salário atrasado, de uma certa forma, enterra de vez o Paysandu? Ou, de repente, ser uma motivação até maior para, enfim, ter um resultado positivo e na quarta-feira esse valor ser saudado, né? Quero ouvir tua opinião, coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal Central Papão para dar aquela fortalecida. Abraço, tchau, tchau e saudações bicolores.